bela, recatada e do lar. Foi assim que foi construída Marcela Temer, a esposa de Michel Temer, numa reportagem da Veja há poucos dias atrás. Ahn, Vamos falar um pouco sobre construção discursiva, ok? Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre construção discursiva. Para quem não viu essa reportagem, ela está aqui, pela Veja. Sempre podemos esperar coisas incríveis da Veja, para ser bastante irônico. A Veja é um ótimo meio para se observar qual é a norma sendo discutida dentro de uma sociedade, especialmente a sociedade brasileira. Qual é o discurso comum? E vamos ler simplesmente lá pela chamada aqui, Marcela Temer, bela, recatada e do lar. A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice. Ah, uma primeira coisa que gostaria de falar é sobre dois resultados que aconteceram disso. O primeiro, que nós podemos ver nas redes sociais, é uma resposta muito ferrenha, especialmente dos movimentos feministas. E uma resposta também muito ferrenha dos movimentos masculinistas, por assim dizer, de homens irritados, etc. O que eu quero falar com isso? Uh, É interessante notar que a primeira coisa que os homens fizeram ao perceberem que mulheres estavam indignadas com isso foi ao invés de tentar entender as razões delas, simplesmente falaram: bem, vocês feministas não falam que a mulher tem que escolher o seu próprio destino e blá blá blá. Se essa é a escolha de vida da Marcela Temer, não tem problema, foi a escolha dela. E a resposta feminista foi realmente a escolha dela. Mas o problema, nós não estamos discutindo aqui a escolha de vida pessoal de cada pessoa. Estamos aqui discutindo os modelos discursivos promulgados, passados, reproduzidos por uma grande revista da mídia. Uma grande revista que é lida por milhares de pessoas, provavelmente milhões de pessoas, e com um poder de formação de ideias muito grande. Inclusive, houve uma resposta de várias mulheres de postar fotos no Tumblr de basicamente falando bela recatada do lar e mostrando outras formas de ser bela recatada do lar e quebrando precisamente esse discurso. Mas o que eu gostaria de apontar é exatamente isso, para deixar mais claro para as pessoas, especialmente para os homens, que acham que não, mas vocês estão sendo estão indo contra o seu próprio discurso, de que a mulher pode escolher seu próprio destino. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo, e bora botar aqui a reportagem, o que está em jogo é a maneira como é construído e veiculado dentro de basicamente de uma das grandes revistas de comunicação do país. Primeiro vamos ver por aqui a quase primeira-dama. É muito interessante perceber, porque a Veja é obviamente antipetista, nós podemos perceber isso ultimamente. Não quer dizer que ela tenha sempre sido. Outra coisa que é importante salientar, já que eu estou falando disso, o fato de a Veja ser hoje antipetista pode não necessariamente querer dizer que ela sempre foi antipetista. Porque você pode talvez procurar numa reportagem antiga e mostrar que ela era a favor do PT, em outro período do tempo. As pessoas têm que parar de achar que tudo é a mesma coisa sempre. Não, as coisas mudam. Por exemplo, atualmente a Globo é extremamente antipetista, assim como a Veja. E por causa disso vai tentar fazer das maneiras mais sutis ir contra o PT. O que não quer dizer que anteriormente elas não foram a favor do PT, que elas foram a favor do PT, isso não quer dizer. Mas atualmente é inegável que a Veja, a Globo, etc., são contra o PT. Então nós veremos no discurso coisas que denotam isso. A quase primeira-dama não chamou, não foi, a Marcela Temer não foi colocada nessa revista como a segunda-dama, como a esposa do vice-presidente, ela botou a quase a primeira-dama. Porque já que estamos num processo de impeachment, ou de uma tentativa de impeachment, a Veja, que é a favor desse impeachment, quer colocar já todos os possíveis elementos que mostrem que é a favor e que a Marcela Temer é quase a primeira-dama, porque assim que Dilma sofrer impeachment, ela será a primeira-dama. Então já podemos ver aqui uma construção de discurso em prol desse movimento contra o governo vigente, do PT. Isso é só um detalhe, que é porque eu quero entrar para os outros. 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice. Eu não vou ler toda a reportagem, porque a reportagem ela simplesmente mostra
mostra diversos detalhes de construção de uma ideia, de um relacionamento idealizado, especialmente tendo esse homem mais velho e essa mulher mais nova, em que eles querem mostrar que é como se o amor não tivesse fronteiras, eles sempre se adoraram, mesmo depois de tantos anos de casamento, eles ainda se amam com uma paixão que não arrefeceu. Marcela Temer é uma mulher de sorte. Fala aqui do filho, fala aqui que tá procurando ter mais um filho. Está falando que o deputado, o vice, o vice, que é o Michel Temer, que no momento foi que naquele momento em que eles se conheceram foi o primeiro namorado dela. Nós podemos falar isso aqui, que ela tem bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão. Então nós podemos ver aqui basicamente um ideal, um objeto idealizado de esposa, que é a esposa, que é uma grande mulher que cuida do lar, que não fala muito porque ela aparece pouco, ela praticamente não tem opinião, ela é praticamente um objeto bonito colocado ao lado do Michel Temer. Outros detalhes que são importantes de perceberem, de serem percebidos nesse texto, é como em nenhum momento é criticado coisas que em qualquer outra reportagem seria extremamente criticado. O fato dela ser muito mais nova do que o Michel Temer. Não estou aqui dando juízo de valor, viu, minha gente? Não estou falando de que pessoas mais velhas não podem se ficar com pessoas mais novas e vice-versa. O que eu estou querendo dizer é que coisas que normalmente seriam extremamente criticadas em outro texto, aqui são tomadas como uma coisa incrível, uma coisa boa. Como, por exemplo, que ela é mais nova e mesmo sendo mais nova, não houve esse buraco entre os dois. O amor falou mais alto, a paixão, essa coisa idealizada, essa paixão idealizada é extremamente colocada. Aqui, nesse texto, não é nem falado muito na escolha dela, mas simplesmente numa idealização dessa figura da Marcela Temer, nessa figura da Marcela Temer, e em especial como um modelo a ser seguido. Porque em nenhum momento isso é posto de maneira derogatória, ruim, pejorativa. Em nenhum momento a própria construção discursiva é colocada, por exemplo, vemos aqui Michelzinho, de 7 anos, cabelo de gelinho, uma bela janela no lugar que abrirá seus incisivos centrais. Há todo um discurso idealizado que lembra muito os discursos até mesmo heróicos. Se você for ver literariamente, a construção é muito bonita do texto e é uma construção narrativa com personagens centrais que tem praticamente uma saga pessoal. Isso tudo são estratégias de uma formação discursiva em que tenta colocar a figura de uma mulher ideal, que é a ideia da grande mulher por trás de um grande homem. Uma mulher perfeita que entra nos conformes do que está sendo defendido numa visão mais tradicionalista da sociedade, porque atualmente estamos tendo duas correntes muito fortes na sociedade brasileira, que é uma corrente tradicional, que está renascendo e tomando grande forma, inclusive com o avanço da religião evangélica, inclusive com outros movimentos sociais, especialmente de cunho religioso, de cunho econômico. Então nós vemos, de cunho político, nós vemos um renascimento de um pensamento tradicionalista. Não entro aqui no mérito de falar de direita ou de esquerda políticos, porque isso nem sempre a direita está atrelada a isso, apesar de muitas vezes a direita estar atrelada à tradição. Mas nós vemos um ressurgimento desse tradicionalismo. E, por outro lado, temos uma outra parcela da sociedade que combate precisamente isso e tenta mostrar novos ideais e novas formas de se perceber o mundo. Não botando aqui juízo de valor, apenas discutindo que o que está em pauta nessa reportagem, o que está em pauta aqui, é essa construção discursiva que tenta colocar uma visão de mulher, aquela visão de mulher tradicional, da mulher que não trabalha, que não deve trabalhar, deve respeitar e ficar à sombra do marido para ter filhos, cuidar do lar. É uma mulher que não trabalhou, não exerceu profissão, que nunca namorou, então era uma mulher virgem, quase uma santa no sentido mais clássico assim do senso comum, que teve como primeiro namorado Michel Temer, cujo objetivo é ter filhos com ele e cuidar do lar e cuidar da família. Essa é a tal mulher de bem. É a tal, pelo menos, e perceba aqui que não há uma que não há nem muita
não há uma discussão com ela. Não há muita discussão, inclusive, com ela nesse texto. Há poucas entrevistas ou nenhumas entrevistas com ela, apenas estão falando por ela. Ela nem tem a voz para falar sobre si. Nós ouvimos muito pouco dela falando por ela mesma. E é muito complicado isso. É mais uma coisa falando da mulher sem que a mulher possa se pronunciar. Ah, então, em última instância, e o objetivo desse vídeo, foi mostrar essas construções discursivas das quais estamos sempre passíveis de sermos alvos. Apenas percebam essas maneiras como são construídas. E a crítica do movimento feminista é exatamente de pegar da Veja, essa revista com grande poder de persuasão e influência no meio brasileiro, de construir e dizer que esse é basicamente o correto, coloca isso como ideal, se essas mesmas características ao mesmo tempo que essas mesmas características que nós vemos na Marcela Temer, em outras reportagens, se você, por exemplo, pegar outras reportagens da Veja em colocam mulheres que não trabalham para cuidar da família, depender da mulher, ela é criticada. Ela é colocada como errada. Mulheres que basicamente não se encaixem nesse padrão são criticadas, mal vistas e consideradas erradas. Essa é a grande crítica do movimento feminista. Se a Marcela Temer quer ter essa vida, a vida é dela. Que ela viva essa vida. Se o problema é um grande veículo de informação, colocar isso como um ideal a ser seguido em detrimento de outros. E percebam, isso não é colocado de maneira direta. Você não vai ver nessa reportagem que Marcela Temer é a única mulher boa do Brasil porque ela é assim. Não é assim que funciona uma grande revista de formação de opinião. Até porque eles têm que ser muito mais sutis. É feito a partir da comparação. Se você fizer um levantamento de outras reportagens da Veja ao longo da história e de outros veículos de informação, verá que esse discurso colocado da Marcela Temer é um discurso colocado em favor de um ideal de mulher, enquanto outros ideais são postos em detrimento. Então perceba que é tudo um jogo. Assim como existe o jogo político, existe o jogo da informação e da construção de ideais a serem seguidos. E se você foi uma das pessoas que criticaram as feministas, etc., dizendo que vocês não fazem sentido falando isso porque é ela que escolheu a sua vida, percebam que não é esse o ponto sendo discutido. O ponto é a construção de um ideal para ser seguido em detrimento de outros e em função de manipulação midiática do povo. Pois bem, eu acho que é isso. Eu queria fazer um vídeo curto, mas acabou ficando com praticamente 14 minutos. Mas é a vida. Se você gostou, dê like, dê share. Continuarei falando sobre discursos e políticas e filosofia e religião. Continue então seguindo e verão mais coisas desse tipo. Abraços. Até a próxima.